Então, agora, a gente está começando mais uma aula do G1. Nossa aula hoje vai ser de descoberta. Para quem não conhece a gente, está assistindo pela primeira vez, meu nome é Milena. E meu nome é Vitor. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? E hoje vai continuar aprendendo sobre biomas brasileiros, que é o tema do nosso sprint. E hoje a gente vai falar sobre o Cerrado. Gente, já conto que muito legal, hein? Adorei fazer essa pesquisa, adorei montar essa aula, descobri um monte de coisa nova que eu tô doida para contar para vocês, que eu acho que vocês vão achar incrível, igual eu achei. E materiais para a aula de hoje. A gente vai precisar de lápis de escrever, borracha, apontador, caderno ou uma folha. Então, quem não tiver esse material ainda, corre no quarto para pegar. Você que está em casa aí, confere também se está tudo certinho, para a gente não ter que sair da aula, não perder nenhuma coisinha. Além disso, a gente vai precisar de muita curiosidade para tudo que a gente vai descobrir na nossa aula de hoje. E agora, galera, a gente vai começar com o nosso Mindfulness, aquele momento da gente treinar a meditação, que é uma coisa que a gente tem que treinar todos os dias para a gente sentir ela sendo boa para a gente, que ajuda a gente a se concentrar melhor nas coisas da nossa vida, ajuda a gente a se acalmar os pensamentos. Tem muitas coisas positivas, mas só funciona se a gente fizer todos os dias, igual um exercício físico. Então, agora, a gente vai parar de fazer outras coisas que a gente esteja fazendo, desenhar, ler, pintar, o que for. A gente vai encostar na cadeira, colocar a nossa coluna bem retinha. Isso, muito bom, Davi, Heitor, Letícia, Maria Flora, Ana Mirella, Tomás e Pedro. Vamos tentar ligar a câmera um pouquinho para ver vocês também. Então, encostando, passa uma cola aqui nas nossas costas e no encosto da cadeira. Bota as nossas mãozinhas em cima da coxa, fechando os nossos olhinhos. E agora a gente vai se preparar para respirar. Apenas respirar. A gente vai puxar o ar pelo nariz, bem devagarzinho, de olhinhos fechados. Puxando o ar pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. De olhinhos fechados. Nada fora importa, só importa o que está dentro da gente, da nossa cabecinha agora. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Agora, quando a gente puxar o ar pelo nariz, a gente vai esticar o nosso braço lá em cima da cabeça. Quando a gente soltar, quando a gente expirar, a gente vai abrir o nosso braço assim e descer ele. Então, vamos tentar? Puxa o ar pelo nariz e vamos subir nosso bracinho em cima da cabeça. Expirando e soltando o bracinho, desce. Inspirando, nosso bracinho sobe. E para expirar, o bracinho desce. Devagarzinho. Inspirando, sobe. Expirando, desce. Inspirando, sobe. Expirando, desce. Inspirando, sobe. Expirando, desce. Mais uma vez, uma respiração profunda.
Inspirando. Expirando pela boca, o bracinho desce. Ok, podemos abrir nossos olhinhos, podemos mexer o nosso corpinho agora, depois desse tempo paradas. Sabe como é que foi? Foi relaxante. Foi relaxante? Você gostou? Sim, mas eu fiquei parecendo que eu fiquei com sono, mas eu não fiquei. Olha só, a gente está Eu avançando relaxei então, meu hein? corpo todo para me concentrar. Mentira, eu amei. Amei que você conseguiu relaxar tudo. E, ó, é bem como o Pro falou ontem, no começo pode dar um soninho na gente, mas com o tempo o nosso corpo se acostuma a relaxar. E quando ele relaxa, é muito bom. Na nossa última aula, não sei se vocês lembram, mas a gente falou sobre o Pantanal com o professor Vitor. E hoje a gente vai falar de um bioma que fica bem pertinho do Pantanal, que é o Cerrado. Pessoal, agora vamos seguir para a nossa parte da descoberta. Pro, você vai querer ser a Ada ou a Ali? Você é a Ali. Sim. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Olá, turma! Eu e a Ali continuamos nossa viagem pelos biomas brasileiros. Alguém adivinha onde estamos agora? E aí, gente, vocês conhecem essa vegetação? Eu já vi isso na África do Sul. Parece, Pedro, muito esperto que você falou agora, por quê? Na África do Sul tem um tipo de vegetação que é a savana. E aqui no Brasil, a gente tem uma savana também, que é o cerrado. Por isso, o cerrado é super parecido realmente com a vegetação da África do Sul, Pedro. Que espertinho. Tudo bem, Deixa eu avançar Pedro. aqui. Pro, Ó, Davi quer falar. Pode falar, Davi. É que eu acho que é Austrália. Que é o quê? Austrália. Austrália? Sim. Parecido também, né? A Austrália tem muitas coisas meio laranjadas, uma vegetação assim. Eu não sei se na Austrália tem savana, mas a gente pode pesquisar no intervalo também, para ver se é o mesmo tipo de vegetação que na África e que no Cerrado. Vamos pesquisar? Me lembra aí depois que a gente vai pesquisar no intervalo. Errado. Ó, nem sou eu que vou responder a sua pergunta, Davi. Vai ser a Ada agora. Nós estamos no Cerrado. Vocês sabem onde esse bioma se localiza? Uma dica. Ele fica na região central do Brasil. No centro do Brasil, que é esse país imenso. Agora a Ali. O Cerrado inclui os estados de Goiás, Tocantins, olha só onde Davi mora, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Galera, vamos levantar a mãozinha quem mora num estado que tem o Cerrado. É que eu quis perguntar outra coisa. Eu moro nisso tudo. Você não mora nisso tudo. Você mora no estado do Tocantins. Mas o estado do Tocantins tem o bioma Cerrado. Olha que legal. A maior parte do seu estado é com o bioma Cerrado, sabia? Então, hoje, a gente vai falar sobre várias coisas que tem tudo a ver com onde você mora, Davi. E, ó, aí a gente viu também que, enfim, enfim, toda essa região aqui do Brasil, no meio do Brasil, né, no centro. E aí pega também Bahia, Minas Gerais, São Paulo, né? Nessa partezinha, deixa eu botar o laser. Bahia, Minas Gerais, São Paulo. Mas é toda a parte? Porque, ué, professora, a gente não viu na aula de Mata Atlântica que Bahia, Minas Gerais e São Paulo tem Mata Atlântica? De fato. Mas, enfim, Mata Atlântica, vocês lembram que fica mais perto do mar, do Oceano Atlântico. Então, a parte mais perto do litoral, mais perto do mar, que eu estou marcando aqui, é Mata Atlântica. Mas a parte mais do interior do estado, o interior da Bahia, o interior de Minas Gerais, o interior de São Paulo, a parte indo se afastando mais do oceano, começa o Cerrado.
Aí tem Mata Atlântica e depois Cerrado nesses estados. E a gente já viu que os estados, eles têm mais de um bioma. Pro, pode voltar lá no mapa? Só para fazer um Posso? comentário sobre isso? Gente, como a professora falou, né? Eu moro aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Eu morei um tempo no interior, mais ou menos por aqui, ó. Vou fazer um pontinho aqui no mapa. Faz aí. Esse pontinho azul, mais ou menos por aqui. E nessa região era uma região que a gente chama de transição. Então, ó, vocês podem ver que estava na Mata Atlântica, né, que é esse azul meio cinza, mas muito perto desse rosa do Cerrado. Então, na floresta, nas regiões arborizadas lá, da onde eu morava, tinha algumas árvores que eram da Mata Atlântica e algumas árvores também do Cerrado. Então, tinha algumas árvores bem grandes, bem verdes, e algumas árvores secas, alguns cactos. Então, era legal que dava para ver uma parte dos dois biomas meio que misturado. Em alguns lugares era só um bioma, em outros lugares só um outro bioma. Então, tem essas regiões, né? Então, é isso, é uma coisa interessante que o professor está falando. Muito legal, gente, essa mistura entre os biomas nos estados, né? Davi pode falar, depois eu vou chamar a Letícia, que tinha levantado a mão. E aí a gente vai passar. Pode falar, Davizinho. É que você morava no Velho Oeste? Velho Oeste? Não morava no Velho Oeste, não. O Velho Oeste fica lá em outro país. Morava aqui em São Paulo mesmo. Na região oeste de São Paulo, mas não tão oeste assim, Davi. Parece muito com o Velho Oeste. É porque é esse Davi, tempo seco, né? e olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. A gente tem uns lugares que a gente chama de Velho Oeste e tudo mais, né? Mas, na verdade, Oeste é uma direção, sabia? Por exemplo, para o lado de cá fica a região Leste. Para o lado de cá fica a região... região não, o Oeste. Aí aqui em cima é o Norte e aqui em cima é o Sul. Em qualquer lugar do mundo que você esteja, vai ter Oeste. Porque, por exemplo, a gente está numa mata, a gente está numa floresta na Austrália, Davi. Aí você vai virar para mim, olhar sua bússola para a gente se localizar e vai falar: professora, a gente tem que ir a oeste. Aí eu, que direção que é oeste, Davi? Você vai me falar e a gente vai. Então, são direções. Leste, oeste, norte, sul são direções. Então, todo lugar tem oeste, porque oeste é uma direção, não é um lugar específico. Pode falar, Pedrinho. Qual é a floresta maior do mundo? O Amazônico eu tenho uma maior ainda. A Não entendi, Amazônica é meu maior, bebê. Pedro. A Pedro Amazônica é a perguntou, maior do mundo? Pedro Floresta. perguntou qual é a maior floresta do mundo. E a resposta é a Amazônia. A Amazônia é a maior floresta do mundo, Pedro. Eu também, porque no gelo não nasce tanta planta assim que nasce, assim não nasce, porque elas morrem muito rápido. Muito E bem. quase o mundo inteiro é quase gelado. No Japão, o Japão, a China que é pequenininho e é cercado de água, talvez porque não dá pra botar nenhuma floresta. E cadê Paraopebas? Isso. Mas, Pedro, olha Pedro, só. são muitos conhecimentos e ó, já vi que eu vou te puxar de ajudante na aula de Amazônia, hein? Você vai me ajudar nessa aula a trazer os conhecimentos aqui, que eu já vi que você sabe um monte de coisa, hein? Mas hoje a gente vai falar sobre o Cerrado, tá bom, Pedro? Mas você pode circular onde eu moro, você sabe? Pedro, eu vou circular onde eu tô achando, mas assim, lugar exato no mapa, não. O Pará é o segundo maior estado do Brasil, se eu não estou enganada. E aí fica mais ou menos aqui. O Amazonas fica mais para cá e o Pará fica nessa regiãozinha aqui. Fica um pouco acima do Cerrado, dessa partezinha aqui onde está o Cerrado. Conseguiu enxergar, Pedro? Tem uma noção mais ou menos? Uhum. Legal, né? Vou trazer depois um mapa com todos os estados para a gente se localizar. Pedro, eu vou chamar a Maria Flor agora e depois a gente fala mais um pouquinho, tá bom? Maria, pode falar, minha linda. Diga, linda. E vamos levantar, por favor. Estamos aqui na aula, né, bonita?
Hora de dormir já passou. Vamos sentar bonitinha. Não, professora, você consegue ver aonde que é a Rua Pequeno Saldanha para você ver aonde que é a Bahia? Que eu moro na Consigo. Bahia. Maria Flor, não precisa nem saber o nome da sua rua, porque eu sei que Salvador fica perto do mar, né? Fica ali do lado do Oceano Atlântico, então é Mata Atlântica. Pessoal, É quase aqui todo. nesse quadrado amarelo com a Amazônia Gente, e ó, esse a rosa. Bahia fica mais ou menos nessa região aqui, que eu marquei, tá vendo? Sim. Fica bem nessa região. E Salvador, eu acho que fica mais ou Eu acho que menos. fica bem um pouquinho embaixo onde você tá, onde tá essa, né, o recôncavo, né, que eles chamam. Tá vendo? Aqui Aí, pro. eu acho que é aí, porque é a entrada aqui Ah, ó, do... Maria, você mora mais ou menos nesse X. Gente, já que vocês gostaram do mapa, na próxima aula de descoberta, Obrigada. eu vou trazer um mapa e a gente vai marcar onde cada um mora, para a gente fazer um mapa de onde a nossa turma mora. Mas agora a gente vai seguir para conseguir falar mais um pouquinho sobre o Cerrado. Tudo bem? Fizemos para vocês um quadro com algumas informações sobre o Cerrado. Vamos ler juntos? Então, gente, que informações essa duplinha trouxe para a gente hoje, hein? Primeira informação importante: o Cerrado tem uma biodiversidade enorme. Professora, o que é biodiversidade mesmo? Bio significa vida e diversidade é o quê? Significa que tem muitas coisas diferentes. Então, tem muitos tipos de vida diferentes. Tem muitas espécies diferentes de animais, de plantas, de árvores, de tudo, gente, de tudo. Então, assim como a gente falou na Mata Atlântica, que tem muitos seres vivos diferentes, o Cerrado também tem muitos seres vivos diferentes. Então, ele tem uma biodiversidade enorme e 30% dos seres vivos identificados no Brasil vivem ali. O que significa 30%? Que se a gente for pensar em todos os seres vivos do Brasil, todas as plantas, toda a fauna, toda a flora, tudo, a cada 10 seres vivos, 3 moram no Cerrado. Olha só, de todos os seres vivos do Brasil, a cada 10, 3 moram lá. Isso é muita coisa. Segunda informação importante: seu clima tem 2 estações principais. Uma estação chuvosa, em que chove muito, que é de outubro até abril, a gente ainda está nessa estação lá no Cerrado, e uma estação seca, onde não chove, muito seca, de maio até setembro. E outra coisa é que o Cerrado é chamado de berço das águas do Brasil. Mas como assim um berço? Tem algum bebê? Como assim? Alguma coisa nasce lá? A gente vai ver isso mais para frente aqui na nossa aulinha, gente. Professora, o filho do Akame que mora lá no berço, tá? Oi? É o filho do Akame que fica lá no berço da água? Não é o filho do Aquaman, Pedro, mas você vai achar tão interessante quanto, hein, quando você descobrir. Mas foi bem pensado. Ana Mirella, você quer falar, meu amor? Ana Mirella caiu? Caiu. Não quero falar, não. Ah, tá. Desculpa, Ana, não tinha te visto. Tava procurando aqui na câmera. Beleza, meu amor. Continuando então, agora vamos conhecer um pouco alguns animais do Cerrado. Se preparem para conhecer os amigos que fizemos. Vamos ver os animais do Cerrado, galera? Aqui a gente tem o jacaré de papo amarelo, com esse papão amarelo aqui, essa cara bem amigável. O pato mergulhão, que adora se refrescar, né? No Cerrado tem muita água também. O udu de coroa azul. E olhem a cabecinha azul dele, gente. O lobo-guará, que é um animal que é símbolo do Cerrado. Ele é muito conhecido, muito importante lá. E também está ameaçado de extinção. Só um segundinho, Pedro. Eu já estudei. A raposa do campo. Pode falar, Pedro. O lobo-guará, como eu estudava na minha outra escola, a gente falava bem dele também. Eu também tinha esse lugar aí. Ele é bem conhecido, Pedro.
Gostaram desses animais? Vamos fazer um emoticon aqui na nossa telinha para dizer se a gente gostou, se a gente não gostou. Que carinha a gente vai fazer agora para esses animais que a gente conheceu, hein? Agora vamos conhecer um pouco sobre a flora do Cerrado. E aí, gente, assim como a gente viu que na Mata Atlântica, um bioma só tem lugares muito diferentes, aqui no Cerrado é a mesma coisa. A gente já viu que o Cerrado, ele é pequenininho ou ele é grandão, tem um monte de estado? Tomás, o que você acha? Eu acho grandinho. Até que ele é grandinho. Grandão? Pedro acha que é grande. Tomás, você acha que é grande ou pequeno? Eu não falei que ele é grande. Eu falei que ele é um pouquinho. Ele é um pouquinho grande? Tomás, o que você acha? É porque que você for andando assim de pé, demora mais de 1 hora. Pedro, obrigada, meu amor. Mas agora vamos respeitar um pouquinho a fila, que eu tô chamando o Tomás agora para responder. Tomás, o que você acha? Cerrado é grande ou Cerrado é pequeno? Parecendo aqui que ele parece um pouco mais ou menos, sabe? Não é tipo grande, assim, mas não é tipo pequenininho também. É verdade. E fica difícil, às vezes, também a gente ter noção do tamanho olhando o mapa, né? Porque um mapa, às vezes, mostra um lugar pequeno, que na realidade é muito grande, né? E que se fosse demonstrado o real tamanho, a gente ia precisar de um mapa do tamanho do mundo, não é mesmo? Vou chamar a Ana Mirella e a Letícia para comentários rapidinhos e a gente vai começar a ver a flora e depois vamos entrar no intervalo. Letícia, pode falar? Eu acho Tem um monte de árvore caída aqui. Um monte de árvore caída? Vamos descobrir por que depois. Parece que tem um monte de árvore caída e tem um monte de árvore sem folha também. É verdade, né? Vamos descobrir por quê. Ana Mirella, pode falar, minha gatinha. Ninguém cuida. Será que ninguém cuida? Vamos ver isso, hein? Vou falar sobre isso na parte da flora também. Pedro, espera um segundo que eu vou te chamar. Ana Mirella, pode falar? Então, eu acho que o Cerraço é muito grande. Ele é muito grande, Ana. Acertou nesse ponto. O mapa pode até parecer que ele não é tão grande assim, mas ele é muito grande. Ele é tão grande que ele está em vários estados. E ele é Cerrado o nome. Muito bom, Ana. Vou chamar o Pedro agora. Pedro, pode falar e a gente vai falar sobre a flora. Eu chuto que tem uns 50 quilômetros aí. 50 quilômetros? Ih, tem muito mais. Tem milhares e milhares de quilômetros, Pedro. São milhares de quilômetros que se a gente fosse viajar o Cerrado todo, a gente ia ficar dias num carro, dias. Então eu vou chutar. 699 quilômetros. Pedro, não chuta não, que eu não lembro de cabeça também quanto é, mas a gente pode pesquisar no intervalo também, tá bom? 241, acho que é uns 380. Pedro, vamos parar de chutar um pouquinho, porque eu não sei a resposta agora, mas a gente pode pesquisar junto no intervalo, que aí você pode chutar e eu posso falar se tá certo, porque agora eu nem sei de cabeça, de tão grande que é. Galera, então falando um pouquinho sobre a flora do Cerrado antes do nosso intervalo. No Cerrado a gente tem umas vegetações muito diferentes, gente. Dependendo de em qual parte do Cerrado a gente está, a gente vai ver uma flora muito diferente. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de mata ciliar, porque no Cerrado tem muitos rios. E aí a mata ciliar é essa mata que cresce de um lado do rio e do outro lado do rio. Quem já foi no rio, mesmo fora do Cerrado, pode ver que muitas vezes do lado do rio tem uma mata de um lado e mata do outro. O nome dessa mata é a mata ciliar. Aí aqui do outro lado tem uma vegetação que a gente chama de cerrado, tem o mesmo nome do bioma, que é o quê? A vegetação que parece uma savana, como o Pedro lembrou, parecido com a vegetação da África do Sul. E aí essa vegetação parecida com a que a gente encontra no continente africano se chama cerrado, tem o mesmo nome do bioma, que é o quê? Ai, ninguém cuida, não sei o que lá. A gente pode até achar se a gente compara com a floresta amazônica, com a Mata Atlântica, mas não é que está mal cuidado ou que está seco, é que só é uma vegetação muito diferente, adaptada a esse clima, adaptada a esse lugar.
No caso do cerrado, as árvores, elas são fininhas, tem poucas árvores, tem poucas folhas e tem muita graminha, tem muitos arbustos, né, pequenininhos, né, uma vegetação bem baixinha, né, principalmente pouquinhas árvores finas, porque é a característica desse lugar. Tem umas regiões chamadas palmeiral, que praticamente só tem grama e muita palmeira, né? O nome já diz tudo, né? Tem tudo a ver. Aí aqui tem o Campo Limpo, que tem muito em Goiás, por exemplo. Campo Limpo, o nome a gente já imagina, né? Porque é um campo imenso e que praticamente a gente só vê essas graminhas, né? Essas plantas bem baixinhas e você vê só uma árvore ou outra bem distante. E aí o Campo Sujo, né, um nome parecido, também tem bastante em Goiás, que a gente vê essa vegetação baixinha, mas a gente já vê mais uns arbustos, mais umas árvores, já tem mais algumas coisinhas. E a gente tem os campos rupestres, que é nas regiões onde tem umas montanhas muito altas. Aí vai ter uma vegetação específica também na montanha, que são os campos rupestres, como tem muitos no estado de Minas Gerais, né? Essas pedras, essas graminhas, né? Algumas árvores também. E aí, enfim, galera, vou fazer uma pausa agora, antes da gente continuar. Só mais uma coisinha, né? Que é importante também sobre a flora do Cerrado. Vocês sabiam que a Ada está trazendo para a gente? Vocês sabiam que grande parte das espécies da flora do Cerrado são endêmicas? O que quer dizer essa palavra? Isso quer dizer que elas... Pedro, vamos lembrar da regrinha, hein? Do nosso combinado de não falar quando outra pessoa estiver falando. Isso quer dizer que elas nasceram em uma região e só existem nela. Então, gente, grande parte da flora do Cerrado, né, das espécies do Cerrado, elas são endêmicas, ou seja, elas nasceram no Cerrado, elas são próprias do Cerrado e elas só existem no Cerrado. Então, se a gente acabar com essas plantas que tem lá, que são endêmicas, elas vão acabar de vez na vida, porque elas não existem em outro lugar. Elas não conseguem nem viver em outro lugar muitas vezes, né? Isso que significa endêmico. A planta ou o ser vivo nasceu naquele lugar e só existe nela. Se a gente acabar com o que tem lá, acabou, bye bye, não vai ter mais. Agora, eu vou fazer uma pausa para o intervalo, eu vou colocar aqui. Sei que o Pedro está com a mãozinha levantada. Espera só um segundinho, Pedro. E aí, eu vou fazer a chamada para o intervalo e a gente vai ter uns minutinhos em que a gente vai poder conversar e eu vou te ouvir, Pedro. Só vou fazer a pausa logo para ir contando. Então, nossa turminha, você que está acompanhando a gente aí de casa, a gente vai fazer uma pausa agora. Então, vamos aproveitar para pegar uma água, para ir no banheiro rapidinho, que daqui a alguns minutinhos a gente já volta, pessoal. Ok, então, pessoal de casa e nossa turminha, a gente está retornando agora para a nossa aula. Vamos lá continuar. A gente vai escrever no caderno? Agora não. A gente vai daqui a pouquinho, mas agora não. Tá. E aí, gente, agora a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Porque, a Ada está dizendo para a gente. Pessoal, eu e a Ali lembramos de algo muito interessante que aprendemos. Vocês sabiam que o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil? Aí o Pedro até falou, é onde nasceu o filho do Aquaman, por isso que é o berço das águas? Muito bem pensado, Pedro, mas não é essa a justificativa. A Ada disse que isso acontece porque na região do Cerrado existem muitas nascentes de rio que alimentam as águas de quase todo o Brasil. O que é nascente de rio, gente? É onde os rios vão nascer, de onde vai sair as águas que vão para os rios, que vão desaguando em outros lugares. Então, o Cerrado, essa partezinha no centro do Brasil, alimenta rios no Brasil inteiro, alimenta águas no Brasil inteiro. Aí agora a Ali está falando uma coisinha. Ali? Desculpa, Pro. Estava vendo aqui se o Heitor tinha respondido. Pessoal, então a Ali está dizendo o seguinte. O Cerrado parece ter uma vegetação pequena, mas é uma verdadeira floresta de baixo... Não, desculpa, gente. Mas é uma verdadeira floresta de cabeça para baixo. Existem muito mais do que conseguimos ver. Olha só que coisa, floresta de cabeça para baixo.
As plantas do cerrado têm raízes muito profundas, que buscam água lá no fundo do solo durante a estação da seca, que é a estação que não chove. Elas fazem com que o solo continue absorvendo água e recarregue os aquíferos quando chove. Mas, professora, que história é essa de aquíferos? Vocês sabiam, gente, que é como se tivesse um rios em cima da terra e rios embaixo da terra? Aqui a gente vai ver uma imagem para ajudar a gente a visualizar melhor, né? Bem no fundo do solo do cerrado, nós podemos encontrar água, como se fossem rios embaixo da terra, que alimentam os rios em cima da terra. Levanta a mãozinha quem sabia que existiam essa história de rios embaixo da terra, que alimentam os rios em cima da terra. Alguém já sabia? Ana Mirella já sabia. Resto, acho que é novidade, né? Tomás, vamos ligar a câmera. Maria Flor, vamos botar a câmerazinha em você. Pedro, vamos ligar a nossa câmera. Então, galera, aqui como a gente falou, né? A gente tem esses aquíferos, né? Que são como se fosse uma reserva de água que fica embaixo da água. E aí fica bem aqui embaixo. E aí, como chove só metade do ano, as plantas elas precisam de água para elas viverem. Então, as plantas do cerrado elas são adaptadas para esse solo, para esse clima, e que fica muitos meses sem chover. Na estação da seca, as plantas do cerrado têm raízes muito profundas. Olha como é que é profundo. Às vezes, a raiz é maior do que a plantinha, que tem um galho pequenininho, que está em cima da terra. Embaixo da terra, a gente tem raízes muito fundas, que conseguem chegar até esses aquíferos, essas reservas de água que ficam aqui embaixo do solo. Então, olha esse textinho. Durante a estação das chuvas, quando a vegetação nativa, que é a vegetação do cerrado adaptada para o cerrado, está preservada, a água consegue chegar até os lençóis freáticos, que são esses rios aqui embaixo da terra, e enche eles de água, né? Chove a chuva, penetra no solo e chega até esses rios embaixo d'água, até esses lençóis freáticos. E aí eles ficam cheios de água. E aí as plantas do cerrado, que têm raízes muito profundas, conseguem ter água mesmo na região mais seca. Acharam isso interessante? Vamos colocar uma carinha, um emoticon aí, para o que vocês acharam dessa história. E aí a Ada está dizendo para a gente, com a destruição do cerrado, o solo não consegue absorver água e os aquíferos que ficam embaixo da terra não são recarregados de água quando chove. E aí, quando isso acontece, os rios e bacias hidrográficas de todo o país, né, recebem menos água e podem ocorrer crises hídricas. O que é uma crise hídrica? É uma crise de faltar água, né? Não ter água para as pessoas fazerem as coisas, porque os rios secaram, porque as reservas de água secaram. E isso tem tudo a ver com o cerrado. São Paulo, por exemplo, é uma cidade onde se fala muito disso, de uma crise hídrica, de uma crise de não se ter água. E por quê? A gente vai tentar entender um pouquinho melhor por que isso acontece. Aqui, a gente tem duas situações que acontecem no cerrado. Desse lado aqui, ó, a gente tem um solo rico. Por quê? A gente consegue ver como é que está esse solo? Ó, as plantas aqui em cima da terra, mas olhando embaixo, um monte de raízes muito profundas. Aí, ó, a vegetação nativa do cerrado, que vai ter as raízes profundas, que só quem vai ter raiz profunda é a vegetação nativa, a vegetação que não foi desmatada, e aí muita biodiversidade, raízes profundas, a chuva consegue entrar no solo, recarregar os lençóis freáticos, que são esses rios embaixo da terra, aí a árvore com as raízes profundas conseguir água, né, ter acesso à água mesmo na seca. E aí, quando tiram as árvores que eram do cerrado, olha como é que acontece. É esse exemplo aqui do lado de cá. Vira um solo pobre. Por quê? Se planta só uma espécie, por exemplo, soja, que plantam muito lá no cerrado. Plantam só uma espécie, e aí são plantas que são plantadas para ser retiradas de um tempinho depois, né? Não são plantas que têm raízes longas. Olha só como é que são as raízes. São curtinhas. Elas não conseguem chegar até os lençóis freáticos, né? E aí, botem muitos produtos químicos para as plantas,
muitos animais, né? Quando criam gado para se ter boi, vaca, tudo mais. Quando tiram a vegetação nativa para criar essas plantas, né, para comercializar, ou para criar gado, né, bois, vacas, né, também para comercializar, ou muitas máquinas no solo, né, para eles fazerem as coisas da agricultura, o problema que a gente tem, o solo, ele fica todo grudadinho. Imagina só a gente pegar uma bacia, jogar um monte de terra e a gente amassar, apertar muito, muito. Se a gente joga água, vocês acham que a água vai conseguir passar com a mesma facilidade se fosse um solo macio? O que você acha, Maria Flor? Vai passar com facilidade a água ou a água não vai passar com facilidade? Vai passar com facilidade. O solo todo amassado, igual uma coisa bem durinha, bem amassadinha? Vai passar igual como se o solo tivesse fofinho? Não vai passar. Muito bem pensado, Maria Flor. Então, gente, se a água não atravessa o solo, porque o solo está muito amassadinho, que chamam de compacto, o solo está compactado, meio que apertaram ele assim, a água não passa. Então, a chuva, na estação da chuva, não consegue chegar nos lençóis freáticos, que são aqueles rios embaixo da terra, que ficam no subsolo. E aí, as plantas também não têm raízes profundas que conseguem chegar até o solo durante a época da seca. E aí a gente vê, se as plantas não conseguem chegar até eles, se a terra não consegue deixar passar a água da chuva, e o cerrado é onde nascem os rios do Brasil todo, como é que vai ter água para os rios do Brasil? Como que vai ter? Se a água não está conseguindo recarregar o lençol freático, esses rios debaixo da terra que vão mandar água para todo o Brasil. E aí, por isso, o que acontece? Vamos ver um pouquinho mais à frente. Ó, a Ada já está falando para a gente. Assim como outros biomas, o cerrado também tem sido muito destruído. Metade da sua área original já foi desmatada, já foi destruída. Gente, metade. Metade do que existia do cerrado já foi destruído. E muitas espécies da sua fauna e flora estão em extinção. E olha só, lembram que a gente falou que o cerrado tem muitas espécies endêmicas? Pedro, você lembra o que são espécies endêmicas que a gente falou? Animais que só vivem, tipo, que tem seu lugar. Ele tem seus lugares de ficar. E pode existir em outro lugar? Não. Isso é só com animais ou com plantas também? Plantas é a mesma coisa. Plantas é a mesma coisa. Muito bem lembrado, Pedro. E aí você imagina. Se eu for fazer assim, ó. Pegar a terra assim, tirar ela e fender e ficar na casa, molhando com terra e pronto. Mas aí olha o problema. Você lembrou muito bem a gente sobre o que são espécies endêmicas, né? Que elas só existem naquele lugar e não existem em outro lugar. E aí olha só o problema. Metade do cerrado foi destruído. Aí muitas espécies da fauna e da flora do cerrado estão em extinção. Ou seja, se elas acabarem, elas vão acabar no planeta inteiro. Porque só tem aqui no cerrado, não existe em outro lugar. E só uma parte muito pequenininha do cerrado é protegida. É protegida por leis ambientais que falam, olha só, o cerrado é uma vegetação muito importante. Para a gente ter água para beber, água para tomar banho, até aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, no Tocantins, a gente precisa do cerrado. Se o cerrado acabar, o Brasil vai ficar sem água para beber, para tomar banho, para cozinhar, para tudo. Vai ser terrível. Então, a gente tem que preservar. Mas, infelizmente, vocês acham que fizeram isso? Pode acontecer. E pode acontecer. Só um segundinho, Pedro. Só uma parte muito pequenininha do cerrado que é protegida. Enquanto devia ser uma parte muito grande. Mas só uma parte pequenininha protegida. E aí a gente vai ver o que acontece por causa disso. Pedro, fala pra gente. E também que não, como fala? Que não proteger, né? Pode acontecer
que todo mundo, que tem o Brasil fica sem água e também não consegue, depois pode acontecer até alguma coisa que todo mundo pode acontecer coisas ruins, tipo assim. E também, espera que eu vou me lembrar aqui, que eu não tô lembrando o que eu ia falar. Tem problema não, Pedro. Você lembrando depois, levanta a mãozinha de novo e fala. Mas com certeza podem acontecer muitas coisas ruins. A gente depende de água para tudo, fora vários outros problemas ambientais que são gerados também. E problema no meio ambiente é problema na nossa vida, enquanto individualmente e enquanto sociedade. Então, olha só, para vocês terem noção, aqui desse lado, a gente tem a área original do Cerrado, que foi aquela área que a gente viu no mapa do começo, onde o Cerrado existia desde o começo. Era tudo isso aqui. Aí, olha só, gente, pedacinho de São Paulo, Minas Gerais, Goiás pra caramba, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, olha, Davi, quase todo Tocantins aqui era a área do Cerrado, Maranhão, Piauí. Aí agora, gente, a gente olha aqui do ladinho, qual é a área atual do Cerrado? Lembrando que metade já foi destruída. Olha só como é que era tudo verdinho antes e olha agora como está tudo. Só tem esses respinguinhos de verde aí, porque muita coisa já foi destruída. Foi destruída. Ainda Brasília. Protegida. Oi? Ainda Brasília. Até Brasília, muito bem lembrado. Distrito Federal, que tem a nossa capital, onde tem Brasília. Aqui, ó, fica bem aqui nessa partezinha. Também é totalmente composta pelo Cerrado. O que Davi, quer falar alguma coisa? Eu quero falar uma coisa mesmo. Não sei, é porque você levantou sua mãozinha. É que aqui no nosso estado tem mais desses beijinhos que Brasília. Meu primo tem menos beijinho que a gente. Pois é, Davi. Tem mais verdinho lá. Mas vamos comparando antes e depois, diminuiu muito verdinho, né? Pode falar, Pedro. Teve uma idosa, né? Os fios de energia, que o fio de energia não é feito com cobre. Não é quando nós... Ó, teve uma velhinha, né? Que ela queria, tipo, o fio da energia, né? Ela achou uma roça, né? Lá tinha um fio bem grosso. Ela cortou, ficou 5 países sem energia. Ficou 5 países sem energia. Nossa, Pedro. Pedro, uma coisa que você falou da energia, que é bem importante também em relação à destruição do Cerrado, porque a gente falou o quê? Do Cerrado vem quase toda a água do Brasil, porque o Cerrado que alimenta, que faz de onde nascem vários rios do Brasil. Então, se o Cerrado for destruído, a gente vai ter um grande problema de não ter água. E olha, outro problema também, que esse problema também é imenso. No Brasil, a gente usa muito, a nossa energia, ela é produzida principalmente através da água, nas usinas hidrelétricas, que é o quê? Eles constroem uma barreira enorme na água e a força da água ajuda a produzir energia, né, num sistema que eles constroem. Então, precisa-se de água para produzir energia para o Brasil todo. Se a gente não tem essa água, nem para beber, nem para tomar banho, nem para nada, a gente não vai ter água para produzir energia. Então, o que acontece também? As cidades, os estados, começam a ficar sem energia, a energia fica muito caro, porque está tendo cada vez menos água, está tendo muitas secas, e tudo isso tem a ver com o Cerrado. Os nossos problemas de energia, de água e de tantas outras coisas, eles têm a ver diretamente com a destruição do Cerrado. Então, por isso que a gente está falando hoje que o Cerrado é tão importante, porque todos os biomas são muito importantes, mas o Cerrado em especial, o que acontece nele, e principalmente a destruição que acontece nele, afeta o Brasil inteiro. E aí eu vou só ler esse slidezinho aqui, e aí eu vou chamar a Letícia e o Davi para falarem com a gente, tá bom? E aí, gente, falando da destruição do Cerrado ainda. Você sabia? 45% da área original do Cerrado,
ou seja, quase metade da área original do Cerrado, hoje é ocupada por pastos de animais, né, bois e vacas, né, principalmente, né, para virarem alimento, e pela agricultura, para produzirem produtos para serem consumidos no Brasil e vendidos para outros países. E nos últimos anos, só nos últimos 35 anos, não estou falando 100 anos, 200 ou 300, só alguns anos, o Cerrado perdeu uma parte da vegetação que é maior do que o estado de São Paulo inteiro. Então, imagina, perdeu uma parte maior do que o estado de São Paulo, só de vegetação. É muita coisa, gente, muita coisa. E aí a gente tem mais fotinhos aqui para representar, ó, de desmatamento. Um monte de área aqui com vegetação nativa. E aí o que fizeram? Tiraram tudo para virar campo, para plantar outras coisas, ou para bois pastarem. Aqui, desmatamento também. De um lado, a gente tem a vegetação do cerrado, do outro lado, a gente tem campo para bois ou para agricultura, né? Queimadas, fazem muitas queimadas, né? Acontece muito, inclusive no seu estado, Davi, muitas queimadas no Tocantins, no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, em Goiás, né? Botam fogo e aí queima toda aquela vegetação nativa, o que é muito ruim para o ar, gera muita poluição e destrói a vegetação e o solo. E, por fim, as secas. Só um segundo, Davi. Por fim, as secas. Que, enfim, como a gente falou, explicou toda aquela questão da água. Gente, milhares de rios já secaram no Brasil e ficaram desse jeitinho aqui por causa da destruição do cerrado. Olha que tristeza, né? Uma coisa que era um rio, fica assim, quase que um deserto. Pode falar, Davi, depois eu vou chamar a Letícia. Fala aí, Davizinho. Aqui é Bahia. O quê? É a Bahia. Aqui é Peraí, deixa eu voltar. Davi. Aqui é Bahia. Ah, BA? BA é Bahia. Acho que tem que voltar BA é mais um. Bahia. Meu primo que vive no Brasil fica na Brasília. Entendi, Davi. Brasília tem cerrado? Brasília fica no Cerrado também. A vegetação natural de Brasília e do Distrito Federal, que é o estado onde fica Brasília, é toda Cerrado. Eu posso ver? No finalzinho da aula, eu posso abrir uma foto. Que tal? Pode ser? Para a gente fazer outra atividade agora? Você me lembra? Porque essa professora, às vezes, é muito esquecida. Tem muita coisa na cabeça, mas eu vou contar com você para me lembrar. Letícia, fala com a gente, Letícia. Gente, estava tudo queimado, tudo fogo. Horroroso, né? Mas tem muita queimada. Muita coisa. Gente, olha, tá tudo com fogo. Será que tem alguém jogando? Será que tem alguém? Pedro, levanta a mão. Só um segundo. Pedro, levanta a mãozinha. Quando a Letícia terminar de falar, eu vou te chamar. Pode continuar, Letícia. Gente, será que tem alguém que tá jogando fogo por aí? Então, no Cerrado acontecem algumas queimadas naturais, porque lá é muito quente, né? Na estação da seca, às vezes, né? E como, enfim, a temperatura do mundo está aumentando, está ficando mais quente, às vezes o próprio calor, né? Nessa vegetação já desse jeitinho, gera queimadas naturais. Mas muitas outras queimadas são geradas por pessoas também, né? Para destruir aquela vegetação, para usar para outros fins, né? Aquela área. Muito triste, né, Letícia? Ninguém podia ir lá, pegar um balde de água e jogar água. Aí pelo menos as árvores crescem, né? E o fogo acaba. Pois é, depende, mas é porque geralmente os incêndios, eles só vão aumentando. Então, quando vem um incêndio no Cerrado, é até difícil acabar com ele. Por exemplo, no ano passado, aconteceu um incêndio imenso no Cerrado, gente, imenso, muito grande. Sabe, vocês acreditam que ficou pegando fogo por dias até conseguirem apagar? Imagina um incêndio que durou vários dias.
destruiu muita coisa, porque eles não conseguiam apagar. E que pena que as árvores não pode falar. Você não iam ligar e falar pro bombeiro, né? Muito complicado, Letícia. Mas vamos conversar mais sobre isso quando a gente vai fazer na próxima atividade. Professora. Pode falar, Pedro. Professora, esses homens aí são muito sem cabeça. Meu santo Cristo amado. Porque eles acabam vão ficar sem energia, as máquinas não conseguem cortar madeira, porque precisa de madeira para ver o mundo, mas assim, se eles cortavam um pouquinho de madeira, botava semente de novo, para nascer de novo, mas eles não fazem isso. Depois vai acabar a energia das máquinas, pois ninguém vai querer trabalhar, porque vai ser muito exposto com o machado. Depois tá isso, depois a empresa não pode falir, todos esses empresas. E também tem um monte de lugar aí que tá fácil assim, quebrado. Aqui em casa então, teve um lugar lá que tava super quebrado e ninguém podia quebrar tudo ali e fazer qualquer coisa, sei lá, que eles quiserem. Pedro, pois é. Pois é, Pedro. Estou encurtando um pouquinho as falas só por causa do nosso tempo, que a gente tem que fazer uma atividade ainda. Mas, Pedro, sim, exatamente. Quando a gente destrói o cerrado, mesmo que seja, enfim, para algumas pessoas que elas querem ganhar dinheiro, querem vender coisas e tal para outros países, né? É muito ruim destruir o cerrado porque elas não pensam que, enfim, se a gente destruir o cerrado, mesmo que seja para uma empresa ganhar dinheiro ou tudo mais, para produzir isso ou aquilo, se a gente tem que produzir, se a gente precisa destruir para produzir, um dia a gente não vai conseguir produzir mais, porque um dia a gente não vai ter mais água, não vai ter mais energia. Então, como assim? A gente tem que produzir de uma forma melhor, não é mesmo? Porque se a gente produzir do jeito que está hoje, vai chegar o dia em que a gente não vai conseguir produzir mais nada, nem alimentos. E aí imagina só como é que seria. Não tem como a gente viver desse jeito. Eu vou chamar Maria Flor agora, vai ser a última pessoa que eu vou ouvir nesse momento, e a gente vai passar para a próxima atividade. Tudo bem, galera? Fala comigo, Maria Florzinha. Então, professora, como eu disse, que a Amazônia for queimada, não vai ter mais árvore, não vai ter mais bicho, não vai ter mais nada. E o cerrado que a gente viu hoje? Se o cerrado for queimado, o que vai acontecer, Maria? A gente fica sem água. Vai acontecer que vai ficar que vai ter cerrado. A gente falou muito sobre, enfim, cerrado nascem os rios, faz nascer os rios que alimentam quase todo o Brasil. Então a gente falou do problema, né? Se queimar o cerrado, a gente vai ter água se acabar com o cerrado? Não. Não vamos ter água. A gente vai ter energia, já que o Brasil é um país que produz energia com a água. A gente vai ter energia elétrica, luz, se a gente acabar com o cerrado? Não. Vamos. Então, olha o tamanho do problema. E, Heitor, o que você viu? O que você aprendeu na aula de hoje? Conta para mim. Hoje a gente aprendeu sobre os seres Cerrado? no cerrado. Isso. Mas alguma coisa chamou sua atenção do que a gente viu? E também no cerrado que eles colocaram fogo e também a seca. E por que tem isso? Tem naturalmente ou porque alguém fez alguma coisa? Tem naturalmente. Mas eles também destroem um pouquinho? Oi? Eles também destroem um pouquinho o cerrado? Não. Não destroem? Tá bom. Acho que eles destroem um pouquinho, hein? Tem naturalmente, mas também tem umas coisinhas que a gente faz para piorar. Mas você gostou da aula de hoje, Heitor?
Obrigada. Agora, pessoal, vamos para a última partezinha da nossa aula, que é o momento da nossa despedida. Eu vou fazer a chamada para o pessoal de casa. Então, você que está aqui acompanhando a nossa aulinha até agora, a gente espera que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, mandem para a gente. Eu e o professor vamos ter o maior prazer em responder. E se vocês fizeram as atividades junto com a gente, também escreveram uma cartinha para os seres vivos do Cerrado, fizeram um vídeo, uma foto, um desenho, mandem para a gente também, é só marcar @alicerceedu no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Obrigada pela audiência, pessoal. Até a próxima. Agora, para nossa turminha, um tchauzinho para todo mundo e um ótimo final de semana. Vamos ligar o microfone para a gente se despedir bem gostoso? Tchau, gente! Bom fim de semana! Até semana que vem! Tchau, 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 tchau.